Boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos hoje aqui mais uma vez ao vivo. Hoje a gente vai conversar de um assunto um pouco diferente do que em geral nós falamos no canal. Vamos esperar as pessoas entrarem um pouquinho. Hoje nós vamos falar sobre o bebê no início da vida. Bem, eu vou comunicar a vocês também que a gente vai mudar um pouco o propósito do nosso canal agora. A pedidos, nós não vamos falar apenas mais de alergia, de problemas intestinais na criança. Nós vamos falar de mais coisas do que apenas alergia à proteína do leite de vaca, mais do que apenas os distúrbios gastrointestinais na criança. Boa tarde, gente. A gente vai falar de mais coisas, então a gente vai mudar um pouco o foco do canal. Então nós estamos fazendo um movimento agora, que é um movimento maternidade leve, em que nós vamos abordar vários assuntos relacionados ao seu filho, à maternidade, à paternidade, sempre com embasamento científico. A gente vai sair um pouco das bolhas, a bolha da disciplina positiva, do apego seguro, a bolha da natureba, a bolha do desfraude higiênico, a bolha. O mundo muito grande, a maternidade, a gente vai acolher a todos e vamos falar sobre vários assuntos de maneira bem clara, aberta, sempre com embasamento científico. Então esse é o movimento maternidade leve que a gente está começando agora, mas não se preocupem quem está aqui e quer saber sobre alergia à proteína, sobre situações gastrointestinais no bebê, a gente vai continuar falando sobre isso. Isso ainda é um foco, a gente vai responder várias perguntas, mas a gente vai mudar um pouco e vamos falar sobre mais coisas agora do mundo pediátrico, porque tem muita gente pedindo e gente que às vezes não tem condição, às vezes, de consultar um bom pediatra, ou às vezes não tem nenhum médico em algumas cidades do Brasil. Bem, enfim, então, e a gente vai começar hoje a falar sobre o recém-nascido. E a gente vai aproveitar nesse movimento maternidade leve, que nós estamos com 3 profissionais experientes, com a Raquel, que é nutricionista top, com a Dani, que é consultora de comportamento e de sono, que então a gente vai aproveitar delas também muito mais do que só falando de alergia à proteína do leite de vaca. A gente vai abrir o leque para falar agora de várias outras coisas, tá bom? Bem, primeira coisa então, o tema hoje é falar sobre o recém-nascido. O recém-nascido é aquele bebê, a classificação epidemiológica, digamos assim, a classificação técnica pediátrica é do bebê de 0 a 28 dias de vida. Mas isso fica muito, né? Isso não é só uma classificação epidemiológica, um consenso. Mas nós preferimos falar que nós vamos falar hoje sobre o início da vida do bebê. Bem, primeira coisa que vocês têm que saber sobre o bebê é que ele não tem consciência das coisas. O que é consciência? O conhecimento que permite ao ser humano vivenciar, experimentar, compreender os aspectos do seu mundo interior. Isso é consciência. O bebê não tem esta consciência. Portanto, ele não tem medo. Portanto, ele não tem desejos. Portanto, ele não vai ser mimado, O recém-nascido não tem essa consciência. Portanto, ele não vai traumatizar. Porque o trauma é uma experiência negativa que altera a tua percepção da realidade. No futuro, ele não tem capacidade de traumatizar. É diferente da modulação sensorial, isso pode existir, mas o trauma não. Bem, eu sei que eu entrei numa área que às vezes algumas pessoas são mais controversas. Então ele não tem consciência, ele não tem desejos. Isso é super importante
da gente falar, porque já já a gente vai falar do choro do bebê. E o recém-nascido, ele tem duas características muito interessantes. É que ele é hipertônico. Hipertônico é um tônus aumentado nos membros superiores e inferiores. Né? Alguns pais falam, nossa, que forte que é meu bebê. Na verdade, ele tem um estado permanente de contração muscular. Isso é uma questão fisiológica nos membros superiores e inferiores. Então ele é para ser durinho mesmo. Ele não está com uma força voluntária. É o tônus dele que é aumentado. Agora no eixo central, o pescoço, a cabeça e o tronco, ele é mais hipotônico, tônus diminuído. Então ele é mole, o pescocinho fica lá, molengo o pescocinho. E os membros superiores e inferiores bem hipertônicos. Então através do olhar da criança, muitas vezes, que o pediatra avalia todo o sistema neurológico, a simetria da postura, se tá mole no centro, se tá durinho nas pontas, a gente já caracteriza ali o bebê como um bebê que está dentro de uma normalidade neurológica. Se o bebê tá todo jogado assim, né, molengo demais, mesmo em vigília, mesmo acordado, tem algo errado com esse bebê. Então, esse é o estado, né, de hipertonicidade do bebê, de hipotonicidade central e durinho nas pontas. É isso que é neurologicamente o bebê. Outra característica do bebê, uma das características é essa. A outra característica é que o bebê, ele é cheio de reflexos. Então tem mais de 20 reflexos descritos no bebê. E reflexo, por natureza, não passa aqui pelo córtex, não passa pela consciência. Ele vem aqui, ó, antes de chegar lá. É no tronco cerebral, é rápido, é um reflexo que ele não tem consciência. É aquele que o médico bate no joelho, ele faz assim, isso é um reflexo. E o bebê tem vários reflexos. O próprio sorriso é um reflexo. Não é porque ele está feliz com algo, porque ele não tem essa felicidade, porque ele não tem essa consciência. Então quando você põe a mãozinha aqui, ele aperta aqui, não é porque ele te ama e quer ficar com você, é um reflexo. Se você encosta aqui perto da boquinha, ele vai buscar, um reflexo de busca. Às vezes passa até um ventinho, a criança vai atrás desse reflexo de busca. Sucção é um reflexo. Então tá aqui o bico do seio ou da mamadeira, boquinha do bebê, reflexo que faz sugar, não é ele querer sugar. Vocês entendem a diferença? Isso é um reflexo. Às vezes o bebê cabeludo está passando a mão sobre o cabelo e aperta o próprio cabelo. E chora que está apertando o próprio cabelo e não sabe que está apertando o próprio cabelo e chora. O que esperar de um serzinho desse? Que faz isso? Porque não tem consciência. As coisas são todos reflexos, arco-reflexos. Então isso é muito interessante. Até a fome, quando a gente fala, meu filho está com fome, meu bebê está com fome. A fome é uma necessidade consciente que a gente tem de satisfazer uma necessidade fisiológica nossa. Então a gente não pode falar que ele realmente tem fome no sentido da palavra. Então o que acontece com o bebê é que ele amamenta, depois de um tempo o açúcar no sangue, vamos falar assim, diminui, vai diminuindo, cortisol, hormônio de estresse vai aumentando. E aí ele fica mais irritado, assim como nós, muito tempo sem comer, a gente começa a ficar mais irritado. As reservas do bebê são muito menores do que as nossas, então, portanto, mais rapidamente fica irritado. E aí ele chora, mas ele não tem a consciência que aquele choro é por fome. Então ele não sabe que ele está com fome, ele está irritado, porque a glicose caiu no sangue, o cortisol aumentou, está irritado, está chorando. E aí, por reflexo, tá aqui o bico da mamadeira, colocou na boquinha dele, pro reflexo ele começa a sugar. E então ele começa a aumentar a glicose e fica mais calmo, fica mais tranquilo. Mas é um reflexo. Por isso que o nosso bebê, o filho de vocês, às vezes está muito irritado, com fome. Você coloca no seio ou na mamadeira e a criança não pega. E você fala, meu filho, não é possível, minha filha, você está com fome. Tem leite aqui, por que você não pega? Porque o que deve acontecer, está tão irritada, desorganizado,
sensorialmente aquele bebê, não sabe que está com fome e não pega. Aí você tem que acalmar o bebê e colocar de novo, aí o bebê suga. Então esta é a prova que o bebê não sabe que ele está com fome. Então nós adultos, na nossa cabeça limitada do adulto, que é o recém-nascido, o bebezinho no início da vida é outro mundo, a gente fantasia as coisas. Ah, ele está com fome. Ah, ele está com isso. Ele quer o colo, ele quer aquilo outro e ele não quer coisa nenhuma, ele não tem nenhum desejo. Então, se eu deitar um recém-nascido numa mesa fria aqui do consultório, tirar a roupa dele muito rapidamente, ele vai fazer um reflexo, que chama reflexo de Moro, aquele reflexo do abraço ao contrário, assim, e vai ficar desorganizado com aqueles movimentos robotizados e vai provavelmente chorar, vai ser um gatilho para o choro. E aí você pega ele, coloca ele com as mãos no centro do corpo, bem contido como ele estava dentro do útero. Intuitivamente, às vezes a gente até faz um ruído branco, um shh, que era similar ao que ele ouvia dentro do útero, faz um balanço, um movimento, aquece ele com a temperatura do corpo e a criança cede e começa a ficar mais calma e tranquila. E aí nós adultos, com a nossa limitação, a gente pensa... Tá vendo? Ele queria colo. Mas não, ele não queria colo. Ele não chorou porque ele queria colo. Ele foi reativo. Lembra o que esperar de um bebê que faz isso? Ele foi reativo. Ele reagiu, ficou desorganizado sensorialmente, chegou a chorar. Eu peguei, acalentei e ele melhorou. Mas ele não chorou porque ele queria vir até o colo. Então, este é o recém-nascido. Portanto, o choro do recém-nascido, ele não é proporcional ao grau de sofrimento e muitas vezes nem sofrimento é. Isso fica muito claro, mas muito claro, num bebê lá de 7 meses, por exemplo. Um bebê de 7, 8 meses que às vezes ficou sem ver a mãe inteira e quando viu a mãe começa a chorar. É sofrimento? Não. É uma emoção que ele não consegue conter e chora. Por que um bebê de 7, 8 meses você vai colocar às vezes um bebê conforto, ele chora na hora e você tira, ele para de chorar na hora. Não tinha espinho ali. Não tinha espinho. Ele chorou por uma comunicação, não queria ficar ali. Um bebê de 8 meses às vezes dá os famosos sorrisos. Chora muito e aí você mostra um passarinho, alguma coisa, ele começa a rir. No mesmo segundo às vezes. Estava chorando e passa a dar gargalhadas. E aí você observa lá, quando a criança está com 7, 8 meses, poxa, esses choros do meu filho não são sempre associados a sofrimento. Nossa, quando ele está com sono, ele chora muito. Eu não choro quando eu estou com sono. Nossa, quando ele está desorganizado sensorialmente, ele chora. Eu não me desorganizo sensorialmente, mas provavelmente se me desorganizar, desequilibrar, não vou chorar. Nossa, ele chora porque ele não quer uma coisa ou quer a outra, chora quando tem uma emoção qualquer. Então a gente percebe naquela ocasião que o choro não é relacionado a nenhum sofrimento. E olha que uma criança com 7, 8 meses tem outras formas de se expressar que não apenas o choro. Imaginem vocês um recém-nascido. O recém-nascido que tem uma única forma de se expressar, que é através do choro. Então, o choro não é proporcional ao grau de sofrimento do bebê. E o bebê reage, o bebê no início da vida como um todo, reage de forma sistêmica. Às vezes é comum a gente ver no consultório os bebês colocando a mão no ouvido nessa idade, no início da vida, e os pais perguntam, será que tem alguma coisa no ouvido? Acho que está com dor de ouvido. Mas o bebê nessa idade não localiza a dor. Tomou uma vacina na perna, não vai colocar a mão na perna. Tá com cólica, não vai pôr a mão na barriga. Tá com infecção de ouvido, não vai pôr a mão no ouvido. Vai reagir sistemicamente como um todo, através do choro, que não é proporcional ao grau de sofrimento. Então nós precisamos ter conhecimento do bebê no início da vida, do motivo do choro, para que a gente possa, do outro lado,
ficar mais tranquilo com o choro do bebê e assim ser mais assertivo, dar mais segurança e não insegurança, não ansiedade. Dar mais segurança porque a gente está mais seguro, porque a gente sabe exatamente o que pode estar acontecendo com esse bebê. Então, este é um bebê, o perfil do bebê no início da vida. A gente vai, numa próxima vez, falar sobre o que acontece com o intestino desse bebê nos primeiros 3 meses, que pode fazer tudo isso ficar ainda mais enigmático. Então, tudo o que acontece num bebê, de uma doença, de uma alteração intestinal, olha só, acontece num serzinho desse, que não localiza dor, que reage de forma sistêmica e exacerbada, se a gente comparar com uma criança maior, que tem como única forma de expressão e não necessariamente sofrimento como o choro, né, que é multifatorial. Então, mas o nosso conceito, a gente tem dificuldade com o choro alheio, ainda mais com o nosso filho, em todas as idades. Então, só que a fisiopatologia do choro, o motivo do choro de um bebê no início da vida é diferente do motivo do choro do bebê de 6 meses, de 7 meses, de 2 anos, diferente do motivo do choro do adulto. Mas a gente ainda vê as coisas com a nossa caixinha limitada do adulto. E o pediatra vai seguindo essa sequência, observando os reflexos do bebê, reflexos primitivos que vão diminuindo depois do 3º mês de vida, o reflexo de Moro, o reflexo de preensão, e aí após os 6 meses já está muito discreto e quase imperceptível. Tem alguns reflexos que se a gente vê que se continuam depois dos 6 meses, 7 meses, pode ser uma alteração alterada, uma alteração patológica. O pediatra vai acompanhando o tônus também do bebê ao longo do tempo. Normalmente essa hipertonia dos membros ela vai diminuindo ao longo do tempo, né? O tônus do tronco central, que é hipotônico, mais mole, vai ficando mais durinho. E os reflexos vão diminuindo. Tem um reflexo também clássico que chama reflexo de Magnus Klein, o reflexo do esgrimista, o reflexo tônico cervical. Você coloca o rostinho da criança para um lado e ele tende a esticar o braço e a perna do mesmo lado e contrair a do outro lado. Por isso chama esgrimista. Esse reflexo, se presente depois de 6 meses, 7 meses de forma intensa, pode significar algum probleminha no sistema nervoso central. Então, você vê que o recém-nascido, o bebê no início da vida, é um serzinho bem diferente. Então, ele tem algumas limitações neurológicas, limitações na forma de se expressar. Só que a gente olha para isso com o olhar do adulto. E a gente fantasia as coisas. Olha, ele está gostando disso. Olha como é que ele gostou disso. Gostou desse leite, não gostou do outro. Ele quer isso, ele quer aquilo outro. E, no entanto, são todas fantasias na nossa mente. E a gente, numa dessas, pode estar errando um pouquinho. Se a gente se estressa muito, fica muito preocupado, a gente pode, às vezes, levar uma criança a troca de fórmulas, ou a fazer exames desnecessários, enfim, ou troca de pediatras de forma desnecessária também, tá? Então isso que eu queria falar hoje sobre o bebê no início da sua vida. E claro, a gente vai fazer depois uma live sobre o que acontece com o intestino do bebê nesses primeiros 3 meses. E depois com o desenvolvimento do bebê cada tempo. E aí então eu gostaria que vocês, através de direct, dos comentários, colocassem sugestões para a gente falar sobre a criança de modo geral e não apenas de alergia, tá bom? Então agora eu vou começar a responder as perguntas de vocês. Fiquem atentas porque muitas perguntas de algumas mães podem ser similares às perguntas que você tem para o seu filho. Então vamos responder perguntas em alergia, perguntas de maternidade, perguntas sobre seu filho de modo geral, tá bom? Então vamos lá ver aqui as perguntas que nós temos aqui.
Doutor, minha bebê foi diagnosticada com 2 meses com APLV. Isso é possível? Sim, é possível. A maioria das crianças iniciam as suas manifestações alérgicas à proteína do leite de vaca entre 1 e 4 meses de idade. A maioria. Alguns podem ser antes, outros depois, mas a maioria entre 1 e 4 meses de idade. Tá bom? Então, é possível sim. Outra pergunta. Doutor, minha bebê, alergia à proteína de vaca, tem 9 meses. Voltei a comer pão francês e ela reagiu com irritabilidade e raia de sangue no muco. Será que ela vai demorar mais para ganhar tolerância? Bem, 9 meses é uma idade que normalmente a criança já está tolerando alguma proteína que a mãe ingere. O pão francês ele não tem leite, mas evidentemente pode ter uma contaminação com alguma proteína ali da padaria. E se reagiu, se realmente for uma reação, saiu sangue, irritabilidade, a gente prevê que sim, pode ser que seu bebê demore um pouquinho mais. Mas não é algo para você ficar triste, porque não é muito mais também não, tá? É um pouco mais. É curioso porque nessa idade, em geral, o sangue, mesmo na criança alérgica, normalmente para. Então acompanha direitinho com o seu pediatra, com o seu gastropediatra para ficar atento. Combinado? Vamos ver agora outras perguntas. Vamos lá pro comecinho, né? Vamos ver aqui as perguntas que vocês fizeram que não estão nas caixinhas. Vamos lá, gente. Vamos ver aqui. Boa tarde. Meu filho tem 3 anos. Os médicos falam que ele tem intolerância à lactose. Mas já fiz 2 exames IgE total e não acusa nada. Mas ele evacua várias vezes ao dia e mole. O que pode ser? Bem, o exame de IgE total não tem nenhuma relação com a intolerância à lactose. Ele é um exame inespecífico, ou seja, não é específico de nada, que dosa um anticorpo E. Um anticorpo que, em geral, está muito aumentado em alergias das mais frequentes possíveis, né, das mais variadas possíveis. Não tem nenhuma relação com a lactose. Tá? Então, para saber se tem intolerância à lactose, a gente tem uma forma clínica de fazer, tirar a lactose e observar se seu filho melhorou. Não melhorou, então, porque não é intolerância à lactose. Ou através de um exame. Tem um teste do hidrogênio expirado, que você sopra num aparelhinho, que é o melhor. Tem uns testes de sangue que são muito ruins, não são tão fidedignos. Bem, vamos ver mais perguntas aqui. Vamos lá. Mais perguntas. Muito obrigado pelos elogios. Bem, antes de atender a PLV, entender a PLV, eu achava que toda crise de choro, toda diarreia e bolinhas eram alergia. E aprendi com você a diferenciar. Muito obrigado, que bom que eu pude contribuir com a sua percepção do seu filho e assim facilitar as coisas para você. Bem, se eu poderia fazer uma live falando sobre esse protocolo Baked. Ficou um negócio tão chique esse negócio de protocolo Baked, que parece uma coisa extraordinária e de outro mundo. Mas não é. Mas a gente pode sim falar sobre esse protocolo Baked. Ficou chique. Mas não é nada demais esse negócio. Tom Magno foi médico da minha filha mais velha, quando ela era bebê e até os 4 anos. Nós mudamos de país e hoje ela tem 10 anos. Após 6 anos, ainda não encontrei um pediatra tão bom. Muito obrigado. Márcia, nem sabia que era um elogio. Ainda bem que era um elogio, não era uma crítica, né? Senão eu ia ler do mesmo jeito, né? Claro, né, gente? Mas muito obrigado pelo seu elogio e que bom que você tem essas lembranças positivas. Existem bebês que choram mais do que outros? Sim, sim. E que choram muito mais do que outros? Sim, existem. Existem também mães mais tolerantes ao choro do que outras, mães mais perceptivas do que outras, que fantasiam mais do que outras, né? E o fundamental é a gente entender o nosso bebê. E é isso que a gente vai fazer aqui também, fazer vocês entenderem melhor o que está acontecendo com os filhos de vocês.
Doutor, uma pergunta, bem, outro elogio aqui, muito obrigado, experiência. Muito obrigado, Diana. Doutor, uma pergunta muito pertinente. Criança com APLV pode ser intolerante somente ao leite in natura e ser tolerante a queijo, creme de leite, etc? Sim, é possível que seu bebê reaja, uma reação imunológica, apenas à proteína do leite in natura, mas não reaja à proteína do leite em processados, num pão de queijo, num bolo, num queijo. Por quê? Porque quando você tem algum grau de processamento, seja pela temperatura, pelo armazenamento, ele altera um pouco essa proteína. E alterando a proteína, pode ser que ela fique menos alergênica e algumas crianças então não reagem a algumas formas de proteína menos alergênicas e reagem a outras. Então isso sim pode acontecer. Bebê tem muito soluço ainda na barriga, é parte desses reflexos que o bebê tem, reflexos exaltados. Além disso, tem um espirro que o bebê tem e que não é uma rinite, não é a cortina que você tem que tirar. Espirros, soluços são frequentes no bebê. Outra coisa muito frequente no bebê, que eu não comentei, é aqueles ronquinhos, porque as vias aéreas são muito pequenininhas, muito diminutas e qualquer secreçãozinha pode obstruir o narizinho dos bebês. Bem, mas isso é muito comum. Então você vê, dentro da barriga, soluça. Isso é prova que o soluço nem sempre é o frio, nem sempre é o xixi, nem sempre é o refluxo, nem sempre foi o leite que tomou muito rápido. Isso pode ser simplesmente um reflexo com gatilho desconhecido. Doutor, estou em dieta sem leite há 3 semanas e ainda existe muco na fralda do meu filho e geralmente aumenta o muco na madrugada. O que será? Bem, muco não quer dizer nada. Eu fiz uma live, deve estar aí, faz um maratona nos vídeos do IGTV. Eu fiz um vídeo, uma live só sobre muco. Isso mesmo, só de muco. O que é o muco? Por que a gente tem muco no nariz, no pulmão, na boca? Onde que a gente tem muco no corpo? Para que ele serve? Como que é o muco intestinal? Da onde que ele vem? Por que cismou-se com essa coisa de alergia tem mais muco? Falei tudo isso. Resumir para você, muco não é sinal de alergia, tá bom? Pode ter sido diagnosticado com a PLV, mas não foi o muco que fez esse diagnóstico. Se foi o muco, o diagnóstico está incorreto ou pelo menos, pode até estar correto, mas pelo motivo errado. Doutor, meu bebê de 2 meses é a PLV e mama no peito e forma Neocate como complemento. O cocôzinho dela está líquido e verde escuro. É normal? Sim, é normal. Só toma líquido. O bebê só toma líquido, cocô, líquido. É verde escuro por conta do Neocate. Eu já expliquei também isso em outra live. Que é uma forma de aminoácido e as fezes ficam bem verdinhas. Tem todo o mecanismo porque isso acontece, que a gente também já explicou em outro momento. Boa tarde, doutor. Minha filha tem 2 anos. E desde os 10 meses ela faz dieta PLV. E ela não tem mais sangue nas fezes, só mama no peito e comidinha. Minha dúvida é, o cocô dela nunca está durinho. 2 anos e desde os 10 meses faz a dieta. O cocô nunca está durinho. Tem que saber como são as fezes do seu filho. A gente também já fez uma live sobre tudo sobre o cocô. Se é um pouco mais molinho, mas se ela faz 2 vezes ao dia, 1, 2 vezes, uma frequência jóia, não é muito mole a ponto de vazar a fraldinha dela, tem pasta, tem consistência, ganha peso normalmente, pode ser que seja simplesmente o padrão da sua filha. Também tem um outro fato que pode interferir na consistência das fezes, que é o leite. Se mama leite demais, por exemplo, pode ser que as fezes fiquem mais amolecidas. Médico excelente, obrigado. Melhor médico, obrigado também. Meu filho é a PLV e ao ovo, deve ser. Teve reação leve à tríplice viral. A médica contraindicou a vacina da febre amarela e da gripe e não comentou nada da tríplice viral. É comum reação à tríplice viral? Bem, quem tem alergia a ovo pode ter alergia a algumas vacinas, como da gripe, tríplice viral e febre amarela, que é das 3 a que tem mais constituintes
de proteína do ovo. Agora, a maioria das crianças que têm alergia do ovo não reagem a essas vacinas. Então, qual que é o discurso, a gente já falou aqui também, sobre febre amarela? Estou falando isso há muito tempo já. Antes de ter uma nota técnica da Sociedade Brasileira de Pediatria e Imunologia. Quem tem alergia IgE mediada e grave ao ovo deve ter cautela ao vacinar essas vacinas. Ter cautela. Não é que não pode vacinar, mas ter cautela pode ser, vai depender da história, que seja dar a vacina no ambiente hospitalar, pode ser que seja fazer um teste antes, ou dar meia dose e observar. Agora, nenhum lugar é recomendado tem que comer ovo antes de tomar vacina. Ah, ficou vermelhinho aqui, ó, alergia leve, pode tomar vacina. Então, nas alergias de mediadas e graves é que a gente deve ter cautela. E aí, principalmente na da febre amarela. Raquel, tudo bem, Raquel? Agora que eu vi que você está aqui. Como eu posso começar o TPO se ser pela fórmula, sem ser pela fórmula? Entendi. Mês que vem, completa 1 ano, sua filha. Como já teve muita recusa ao mamar como reação, tenho medo de começar a tentar pela fórmula. Sim, entendi a sua pergunta. Você não quer começar com a fórmula e não precisa. Ah, então a gente tem que começar pelos alimentos. Só que daí você tem que pensar o seguinte, Raquel. Na criança, que a gente acompanha, criança hoje, até os 2 anos, não é recomendado introduzir alimentos processados. Só alimentos naturais, que vêm da natureza, que não são embalados, não são processados, não são rotulados. Então, mesmo na criança que não tem APLV, então não precisa nem testar nada nela. Se isso já é o habitual, se já é o recomendado para todas as crianças, para que fazer isso só para matar uma curiosidade nossa, já que mesmo se não tivesse APLV, a gente não faria por vários motivos que a gente pode depois explicar quais os motivos por trás disso. Mas não se usa essas coisas. Então a gente não daria um queijinho, não daria um pão de queijo, não daria um bolo, porque não é para nós darmos essas coisas. Então, a gente não precisa. Eventualmente pode acontecer um cunhado, uma sogra, sempre cunhado ou a sogra, dá alguma coisinha. E aí acaba que tem uma irritabilidade, ou tem o cocô muda, enfim, aí a gente já sabe naquela ocasião, opa, não está podendo. Se não está podendo, isso foi como se fosse um TPO. Mas nós ativamente oferecermos? Não, não há necessidade. Pergunta super frequente, super pertinente, viu, Raquel? Doutor Gastro pediu para minha filha um exame de colonoscopia e endoscopia, somente por causa desse cocô que não fica durinho. Mas no hospital não acharam necessidade de fazer. Teria que saber muito mais sobre o assunto. Para indicar um exame como colonoscopia e endoscopia, precisa ter uma base sólida, precisa ter uma hipótese diagnóstica. Então precisa ter um problema e você quer definir esse problema, diagnosticar esse problema, saber o que está acontecendo, aí você pede os exames, né? Mas depende. Minha filha faz fezes mole, mas faz 15 vezes ao dia, é uma coisa. Já abordei, não consegui descobrir o que é que está acontecendo, aí pode ser que a colonoscopia se imponha sim. Mas depende muito dos dados clínicos, do exame físico, do ganho de peso, do que já foi feito. Depende de muita coisa. Eu não posso afirmar aqui que ela não precisa fazer os exames e nem que não precisa. Parabéns pelo médico dedicado que entende as mães. Muito obrigado. Só choro e irritação pode definir a PLV? Sim, é possível. Agora, choro e irritação é sempre multifatorial. São sinais inespecíficos. Então, alguns bebês com muito choro, muita irritabilidade, fazem com que algumas famílias, e aí o que muda é o tipo de família, impressionante. Então é muito frequente nós vemos aqui no consultório um bebê que chora muito irritadiço. Mas, por um lado, tem uma família às vezes mais tranquila, mais resiliente, mais tolerante ao choro, que vem, acompanha direitinho e tal, vai tranquilo. Em outra família, mesmo perfil, mesmo número de horas totais de choro ao dia. E numa outra família, já em 2 meses já tocou 15 vezes de fórmula, 5 vezes de pediatra, fez exame de fezes, fez ultrassom, fez exame de sangue.
sempre na busca de alguma coisa. Então, a mesma criança, 2, 3, 4, 5 rumos diferentes. Isso por que acontece? Acontece muito na pediatria. Por uma diferença de percepção dos pais do problema e entendimento do problema. E é isso que a gente vai tentar buscar aqui, oferecer de diferente para vocês. Outra coisa, como é o aspecto das fezes da PLV? Os mais variados. Pode inclusive ser normal as fezes na criança com alergia à proteína. Nem sempre sai sangue. Tá, muito bom. Obrigado por responder. Obrigado você pelo elogio. Obrigado por me chamar de ótimo médico. Mais ou menos, viu? Eu tenho uma dúvida sobre esse chiado. Não tem gripe e fica se chiando. O chiado do bebê no início da vida, tá? É muito comum. E você coloca a mão no peito do bebê e fica parecendo que está vibrando. E você tem até a percepção, deve estar muito catarro nesse pulmão, e não tá. Não tá porque o pulmão do bebê é tão pequenininho que qualquer secreçãozinha que tem ali repercute muito. Gera muita tosse. Então se o seu bebê, pequeno no início da vida, tá com chiado, mas não está tossindo e está mamando bem, tudo bem, é porque o pulmão dele está limpo. Mesmo que você coloque a mão no pulmão e sinta um ronquinho. Isso chama ronco de transmissão, um fenômeno acústico. O som se origina aqui, mas propaga pelo tórax. E você sente a vibração, reverberação no peito. Então, provavelmente aqui, muito fácil de obstruir, já que as vias aéreas são muito pequenininhas, menorzinhas, mais fácil de obstruir, né? Oi Pamela, boa tarde. Descobri alergia do meu filho de 3 para 4 meses, uma época usual de se descobrir alergia. Hoje ele está com 11 meses e faz uns 3 que não reage mais ao leite materno. Minha dieta está liberada, isso pode prejudicar ele? Minha dieta está liberada, pode prejudicar ele? Não, não vai prejudicar ele. Se você come de tudo e ele está bem, não está tendo absolutamente nada, então não vai prejudicá-lo. Uma dúvida muito comum das mães de crianças com APLV é se não está acontecendo alguma coisa no intestino de forma silenciosa e sutil que você não está vendo. Será que não tá prejudicando ele lá dentro, inflamando o intestino dele e eu não estou vendo? Não se preocupe, você vai ver. Vai ser algo que vai aparecer, vai ser uma diarreia, vai ser uma cólica, vai ser vômito, vai ser algo expressivo. Não se preocupe de ter alguma coisa ali que você não está vendo. Isso não vai acontecer. A não ser que você tenha uns 10 filhos, tudo uma idade parecida, não consiga... E é muito difícil ter esse perfil hoje. Minha filha espirra e soluça algumas vezes ao dia. Se sua filha estiver no início da vida, no recém-nascido, isso pode ser normal. Doutor, fala um pouco sobre o segundo filho, as possibilidades de ter PLV. Bem, eu já fiz vídeos também sobre isso, mas rapidamente o segundo filho tem um risco maior, muito maior de ter alergia à proteína. Não tem nada definido que a gente possa fazer para diminuir esse risco, mas tem algumas coisas que a gente acaba, com base em algum outro estudo, ainda fraco, de baixo impacto, recomendando, por exemplo, uma alimentação mais natural na gestação, uso de ômega 3, uso de probiótico. Os primeiros 3 meses de vida, que o intestino é mais permeável, usar uma fórmula especial, né? Evitar fórmulas com a proteína intacta do leite de vaca, estão entre as coisas que nós normalmente fazemos para diminuir a chance do segundo filho, ou tentar diminuir, ter APLV. Minha filha bebê está estabilizada desde dezembro e ela vai completar 7 meses. Ela tinha pontinhos de sangue nas fezes, como frutas e almoça e mão no peito. Estou com medo de fazer o TPO. Se você está bem adaptado à sua dieta, você está feliz com a sua dieta, está tudo bem, você não precisa fazer TPO, você pode esperar um pouco mais, né? Não precisa. Ela está com 7 meses, deve estar começando a comer agora a comidinha. Espera daqui a 1 mês, 2 meses, se sentindo segura, você começa a fazer o TPO. Estela falando que adora minhas lives, muito obrigado, Estela. Compartilhe isso com outras mães, porque a gente não vai falar agora só de alergia. Vamos falar de alergia, não vamos deixar essa peteca cair, mas vamos falar de outras coisas também. Então compartilhe com outras mães, grávidas, gestantes, mães de primeiro, segundo, terceiro filho, porque a gente vai falar sobre o mundo agora da criança, como um todo. Doutor, no início da dieta, minha bebê reagia leite materno. Agora, com 9 meses de idade, ela não está reagindo.
Estou em TPO há quase 30 dias. Será que a tolerância está chegando? Sim, provavelmente. Não dá para falar que está curada, viu? Às vezes a criança que amamenta, a mãe já está comendo de tudo e a criança não tem nada, ela está curada? Não. Curada é quando você dá o leite de vaca para ela e ela melhorou. Né? Se você está comendo de tudo e ela está tendo reação, é porque ela não reage mais ao leite materno. Mas daí para estar curada, já é outros 500. E você não precisa também testar o leite de vaca nela. Se você vai continuar com a alimentação, você não precisa testar. Provavelmente, quando for testar lá na frente, 1 ano, 2 anos, não sei, 3 anos, aí a gente vai ver se já está curada ou não. Meu bebê faz cocô de 4 em 4 dias, é normal? Se o seu bebê for um bebê no início da vida e se amamenta só de fórmula ou leite materno, pode ser sim normal. Tá? Obrigado, gente, pelos coraçõezinhos. Obrigado por responder. Obrigado, Ju Martins. Doutor, minha bebê está há 10 dias sem sangue nas fezes. A partir de quanto tempo pode ser o TPO? Ou normalmente, normalmente, tá? Isso depende tanto, mas de modo bem geralzão, assim. A gente espera umas 6 semanas da criança estabilizada antes de pensar em fazer o TPO, tá? Ótimo, médico. Obrigado, gente. Minha filha de 4 anos teve a PLV, mas só apareceu após reagir à vacina de rotavírus, sangrando muito nas fezes. Agora, com outro bebê recém-nascido, tô com medo dessa vacina. O que eu acho? Olha, provavelmente essa vacina não foi responsável pela sua filha ter a PLV. Ela pode ter sido um gatilho para uma manifestação alérgica, quer dizer, um empurrãozinho de algo que já estava por vir, que já iria ocorrer de qualquer forma. Então, a princípio, está indicada a vacinação dos bebês, mesmo tendo um primeiro filho com alergia, você ter tido esse trauma da vacina. Isso estou falando, claro, de modo geral, né? Individualmente, eu não posso recomendar que seu filho não vacine. Se eu tivesse aqui, fosse meu cliente, aí, a depender da situação, a gente pode analisar o risco e benefício, mas é uma decisão privada, tá? Vamos lá. Meu filho, 2 anos a PLV, está na dieta, mesmo na dieta. Tá? E tido esse tempo algumas vezes, ele tem vômito com comida sem leite, principalmente no jantar. Vomita tudo que comeu sem digestão. Seu filho tem 2 anos, a PLV, está na dieta. E mesmo na dieta, tá, entendi, tem tido vômitos com comida sem leite, principalmente no jantar. Então, Crislaine, provavelmente o vômito do seu filho não é por APLV. Porque quando a gente tem um filho que tem APLV, a gente acha que tudo é APLV, porque foi, afinal de contas, a primeira doença a que a gente foi apresentado, o primeiro mundo que ele foi apresentado. Mas tem outras causas disso. Pode ser que janta demais, pode ser que janta e mama junto, pode ser que tem que diminuir a mamadeira, pode ser que mama demais ao longo do dia. Ixi, pode ser um tanto de coisa, tá? Então, eu citei agora alguns exemplos não doença, que são exemplos relacionados à alimentação e ao comportamento alimentar que pode gerar vômito no final do dia. Ô Raquel, obrigado. Minha net acabou bem na hora da minha pergunta. Ô Dalila, e eu nem lembro qual foi a sua pergunta. Mas manda um direct pra mim com a sua pergunta. Eu tô demorando mais um pouquinho para responder os directs agora, viu, gente? Teve muita mãe mandando direct com histórias completas, fazendo quase uma consulta. Eu não consegui responder a todas, tá? Mas eu ainda tô respondendo, sim. Demora um pouquinho, mas a gente está respondendo. Coloca o direct com essa observação que você fez. Lembra que a gente agora também não vai falar só de alergia. Pode ser refluxo? Crislaine, pode ser um refluxo sim, também, tá? Mas não deve ser por alergia à proteína. Esse é o caso da mãe que perguntou sobre os vômitos, tá? Vamos lá. Eu tomei a vacina da AstraZeneca, do coronavírus. Que bom que você tomou. Meu bebê de 5 meses apresentou sangramento por 3 dias. Bem, não deve ter relação com a vacina que você tomou. Não deve ter relação. Claro que é muito novo, a gente não sabe, etc, etc, etc. Mas é muito pouco provável o risco teórico de outras vacinas que a mãe que amamenta pode tomar. E aí a gente já sabe que é muito difícil, pela natureza da vacina, teoricamente é difícil você fazer uma ginástica cerebral para conseguir afirmar que esse sangue pode ter sido essa vacina. Pouco provável. Doutor, somente gases pode ser ainda a reação da PLV?
Gases. Gases é um vilão incompreendido. Não. Se tem só gases e se ele não está se seu filho não está sendo impactado, chorando demais por conta disso, não deve ser a PLV. Tinha apenas raias de sangue e gases. Porém, as raias de sangue não saem mais. Os gases, pode ser por conta da introdução? Sim. Os gases isoladamente não quer dizer que seja alergia à proteína de vaca. Pode ser que seu filho já esteja um pouco melhor. Minha bebê também soluça muito. Espirra muito. Ao arrotar, às vezes regurgita em grande quantidade, porque sobe o arzinho, né, e leva o leite junto. Já chegou a sair pelo nariz. Ela pode ter refluxo. Sim, ela tem refluxo porque volta. Mamando demais. Ela pode ter refluxo, mamando demais, ou está relacionada à PLV? Para a gente responder, precisaria saber um monte de coisas dessa história aí. Mas as suas hipóteses estão corretas. Você citou 3 hipóteses. O refluxo primário. Eu fiz um vídeo também que tá assim, tudo sobre refluxo. Tá bem legal. Uma live. Olha lá também no IGTV. Tudo sobre refluxo. E manda para as mães que têm meninos com refluxo. Pode ser que tá mamando demais? Sim, pode acontecer. Pode estar relacionado a PLV? Também é uma possibilidade. Mas não dá pra gente afirmar por esse breve relato do que está acontecendo. Para você ter uma ideia, isso aí seria uma hora de conversa. Michele está perguntando aqui. Minha bebê tem alergia à proteína e já troquei a fórmula. Porém agora, depois de 2 meses de uso de fórmula, ela voltou a ter sangue nas fezes. Pois é, aí depende de que fórmula que ela está usando, né? Será que é uma fórmula 100% hipoalergênica? Será que é uma fórmula de aminoácido? Ou não? Não sei. Né? Vai depender da fórmula. Bem, obrigado. Renata, obrigado. Bem, o Sandro está perguntando. É normal na introdução alimentar o bebê vomitar? Meu filho de 6 meses vomita quase todos os dias. Olha, é comum vomitar na introdução da alimentação? Pode acontecer. Episódios eventuais. Principalmente quando a gente não está com uma coerência com relação à saciedade do bebê, à fome do bebê. Então a gente está dando mais para o bebê do que ele precisa. O bebê às vezes não tem um controle certinho da saciedade agora. E tem bebês ansiosos por aquilo, aquele prazer de comer. E aí acaba às vezes vomitando, porque está empazinado. Mas, então isso pode acontecer, mas é eventual. Não é para ele vomitar todos os dias. Não, tem alguma coisa errada aí. Doutor, normal fazer TPO com introdução de fórmula sem ser para alérgico misturado ao Nelcate? Sim, é uma forma de você fazer o TPO. Misturar 2 fórmulas. O Nelcate, por exemplo, que você está usando, com outra fórmula. Isso sim é comum. Ô, Regiane, obrigado. Eliane, obrigado, pessoal, pelos elogios, pelos coraçõezinhos. Minha bebê está estabilizada há 20 dias. Com que idade posso fazer uso de trato de sódio? Normalmente, outra pergunta similar. A gente espera a criança ficar estabilizada, isso de modo bem geral, viu, gente? Porque isso é individual. Pode ser que eu responda uma coisa para uma mãe e outra para outra. Né? Com um quadro muito semelhante. De modo geral, a gente espera pelo menos 6 semanas, 4 a 6 semanas estabilizado para a gente tentar TPO. Tá? Mas depende muito da história. Meu bebê tem a PLV, toma Aptamil Pept, mas está atirada. Tá atrasada a entrega pelo governo. Tá atrasada a entrega pelo governo. Tô dando leite vegetal de amêndoas. Faz mal. Olha, se o bebê for menor de 2 anos, não é interessante dar leite vegetal, porque ele não é uma fórmula infantil. Ele não está modificado para atender as necessidades nutricionais do seu bebê. Então pode ter uma deficiência nutricional caso você use o leite de amêndoas com uma fórmula única e por muito tempo, principalmente na criança menor de 2 anos. E claro, quanto menor, mais impacto negativo pode ter. O que é TPO? A Leia está perguntando. Você, Leia, vai ter que ou entrar no nosso programa de alergia, ver os nossos vídeos, tá? TPO é o teste de provocação oral. É um teste para ver se a criança ainda está tolerando ou um teste para ver se a criança realmente tem alergia. É quando você testa a criança para ver se reage. É um nome chiquinho para isso, testar para ver se reage.
Fiz um vídeo também na live, tá um pouco mais antigo, só sobre TPO. Tá muito bacana também. Tá bem velho já, mas tá tudo bacana. Parabéns pela competência. Obrigado, gente. Obrigado. Vai ficar salva a live, Nanda? Vai ficar salva a live, sim. A gente talvez não vá, porque vai ficar muito confuso. Vai ter muita live agora de um monte de coisa da maternidade. A gente deve deixar um tempo salvo, tá? Depois a gente deve tirar para estruturar e ficar organizado, bonitinho, tá bom? Bem, gente, vamos lá. Tá acabando aqui nosso tempo. Doutor, tratamento com vacinas para aeroalérgenos tem bons resultados? No caso de alergias ao ácaro, mofo e picadas de formiga? Essa não é uma área que eu atuo, que é a área da imunoterapia. Mas o que nós sabemos dos meus colegas extremamente competentes na área é que os resultados não são tão bons assim. Vai ter gente contestando esse negócio aí. Mas a gente aqui tá bem posicionado nos rigores científicos, né? A ciência pautada pelas as opiniões, os consensos das sociedades mais reconhecidas nesse quesito da alergia, tá bom? Quando a furo na dieta da mãe que amamenta tem que se iniciar lá do zero? Não tem que iniciar do zero, tá? Você nunca inicia do zero, nada, nunca inicia do zero. Bem, gente, tá acabando o nosso tempo. Me desculpa, teve perguntas aqui que eu não consegui responder, que vocês podem, sexta-feira que vem às 13 horas, tá aqui de novo, para que eu possa responder, ou mandar um direct, o direct só demorando um pouco mais para responder. E a resposta é mais pontual realmente. Aqui eu vou tentar dar uma atenção um pouco maior, também com respostas objetivas, para que a gente possa, né, conseguir responder mais perguntas. Por que eu não respondi a sua? Ô Larissa, eu não sei por que eu não respondi a sua, acho que estava aí por último. Oi Geise, chegou atrasada. Tudo bem, a live vai ficar salva. E quem eu não respondi, manda pergunta pelo direct para mim, tá bom? Que aí a gente tenta responder, tá? Ok? Então, lembrando todo mundo, a gente agora vai fazer um movimento que chama Movimento Maternidade Leve, levando não só informação sobre alergia, sobre problemas gastrointestinais, mas informações sobre a pediatria, sobre o mundo infantil, sobre essa relação mais geral, tá? A gente vai levar mais informações de um mundo bem amplo agora. Então compartilhe com outras mães, porque não vai ser mais a PLV. Mas não se preocupem, vamos falar muito de alergia aqui ainda, vamos falar de gastroenterologia, mas a gente vai falar também sobre o mundo infantil e tá só começando. Hoje foi a primeira vez e a gente falou nessa primeira live aqui agora sobre o início da vida, que é o recém-nascido, né? O início da vida, tá? Muito obrigado, gente. Um abraço para vocês. Beijo grande, bom final de semana, aproveitam, curtam, sejam felizes, curtam seus filhos, muito beijo, muito carinho, tá? Um abraço grande pra vocês. Tchau, tchau, gente. Um beijo.